Vamos lá, gente. Aula 6 aqui do primeiro ano do ensino médio. Tá? A gente viu então nas aulas passadas semelhanças de triângulos. A gente viu o teorema de Tales, o teorema da bissetriz interna, certo? Várias coisinhas. Agora a gente vai ver o triângulo retângulo. Vamos analisar tudo que a gente pode nesse cara. A gente vai ver então as partes trigonométricas neles, ver o teorema de Pitágoras e muitas outras coisas, tá? Não se preocupe com a trigonometria, isso vai vir na próxima aula. A gente vai ver outras coisas, tá? Então vamos começar. Vamos saber então o que é um triângulo retângulo, né? O triângulo retângulo vai possuir um ângulo interno medindo 90 graus. E os outros dois ângulos vão ser agudos, ou seja, eles vão medir menos que 90 graus, certo? Porque se você for para pensar, é impossível você ter um triângulo com dois ângulos de 90 graus, tá? O estudo desse tipo de triângulo é muito importante, pois ele vai resolver uma série de problemas práticos por meio de ferramentas importantes, que vai ser o teorema de Pitágoras e a trigonometria, que foi as que eu citei para vocês já, certo? É importante entender essas coisas aqui. O triângulo vai possuir algumas particularidades, vai ser relacionadas aos seus lados e aos seus ângulos. Bem, no triângulo que a gente for desenhar, ele vai ter que ter os seus 3 vértices. Cada vértice dele vai receber um nome, né? Não um nome, é uma letra maiúscula. No caso aqui, triângulo ABC. Tudo bem? E aqui, o que a gente vai aprender mais? A gente vai aprender qual são a nomenclatura que a gente vai se dar a cada um desses lados que a gente vai obter no nosso triângulo. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse triângulo, a gente tem o lado AB. O lado AB é o segmento de reta aqui, ó, o A até o B. Esse segmento que tem o Hzinho, ele vai ser a nossa hipotenusa. Tá? Ela vai ser super importante. Depois, os lados que são opostos, né, aqui, ó, o A e o B, eles vão ser simplesmente os catetos. Okay? Então, a hipotenusa, ela sempre vai ser o maior lado, ela vai estar oposto ao ângulo de 90 graus. Então, exatamente, ó, do outro lado aqui vai estar a nossa hipotenusa. Ele sempre vai ser o maior lado. E aqui, de canto, a gente vai ter os catetos. Simplesmente vai chamar eles de A e B. Tá? Então, por enquanto, eles não são assim tão importantes. Eles não vão ter um nome específico para eles. Vão ser somente catetos, tá? Não importa aqui. Mas no futuro, quando a gente for trigonometria, aí sim eles vão ter um nome específico para cada um. E vai depender, claro, dos ângulos que a gente estiver estudando. Mas por enquanto não precisa queimar, se preocupar com essas coisas aqui não, tá? Não precisa queimar neurônios para isso. Bom, o triângulo retângulo vai possuir uma importante relação algébrica que vai associar a medida da hipotenusa com seus catetos. Essa condição de existência do triângulo. Porque se a gente tem o teorema de Pitágoras válido nele, a gente vai ter então que ele é um retângulo. Ele é um triângulo retângulo. Ou, se for um triângulo retângulo, logo, o teorema de Pitágoras vai ser aplicado nele também. Então, o teorema de Pitágoras basicamente vai mostrar para a gente que aquilo é um triângulo retângulo. Ou, se a gente tem o triângulo retângulo, vai mostrar que aquilo funciona Pitágoras. Esse teorema vai servir para a gente encontrar as dimensões do lado, as laterais do nosso triângulo. Claro, se a gente souber a existência dos outros dois. A gente tem que saber pelo menos 2 informações, né? 2 de seus lados, para conseguir aplicar o teorema de Pitágoras. Ok? Bom, vamos aplicar aqui então o nosso teorema, olha só. O que ele vai afirmar para a gente? Ele vai dizer então que o quadrado da hipotenusa vai ser equivalente à soma dos quadrados dos seus catetos. Olha só aqui, nossa hipotenusa, que eu chamei de H, ela vai ser igual ao quadrado do cateto A mais o quadrado do cateto B que a gente viu lá inicialmente. E aqui eu já dei valores para eles, ó. Eu dei 5 e 12. Tudo bem? E a gente vai resolver esse teorema, utilizando aqui a informação que ele nos deu, descobrir o valor do H. Então olha só como é que vai ficar. A gente tem lá o teorema, substitui as informações que nós conhecemos. O A é 5, o B é 12. Resolve a potência ao quadrado. 25 e 144. Soma. Dá
169. Mas preste atenção. Aqui a gente tem o valor de h ao quadrado. Isso aqui não é resposta. Isso aqui não vale como resposta. O que se deve fazer nessa situação? Quando a gente tem sempre uma potência, nosso valor desconhecido, a gente tem que extrair a raiz no valor da potência que está mostrado. No caso, como é a potência ao quadrado, o que a gente vai fazer é uma raiz quadrada. Tudo bem? Raiz quadrada de 169 vai ser 13. Então, esse lado aqui vai medir 13. Tudo bem? Vamos continuar. Agora, entendido o teorema de Pitágoras, vamos partir das relações métricas do triângulo retângulo. Isso aqui é super importante, porque vamos mostrar várias e várias outras formulinhas que a gente consegue obter com esse triângulo. Tá? Simplesmente escrevendo aqui nossa altura dele. Com isso a gente vai conseguir várias outras informações. Então, olha só. As relações métricas de um triângulo retângulo são representadas pelas interações entre os segmentos que compõem essa figura, podem ser expressas através de semelhanças de triângulos, que foi o que a gente aprendeu na última aula. Ó. Então a gente vai utilizar a semelhança de triângulos aqui para conseguir fazer as relações das informações novas que nós obtivemos aqui. Então quem são elas? Ó? Agora eu transformei o meu A em nossa hipotenusa. Okay? Então o A aqui vai ser a nossa hipotenusa, essa parte aqui maior. O B e o C vão ser os catetos. H vai ser a nossa altura, tudo bem? H de altura. M e N são as projeções desses meus catetos na nossa hipotenusa. O C é a projeção aqui, ó, N, e B aqui a projeção dele é o M, tudo bem? Vamos analisar isso daqui, as informações que nós conseguimos fazer. Bem, tendo lá o nosso triângulo, o que eu vou fazer com ele? Eu vou abrir ele. Eu vou tirar os meus dois triângulos que estavam aqui dentro dele. Ó. Então eu tirei esse triângulo menor e tirei esse outro triângulo maior. Tá? Mas ainda assim, difícil de analisar as informações. Porque eles estão em posições diferentes do nosso triângulo principal. O que eu vou fazer aqui? Eu vou girar esses triângulos. Eu girei. Aí eu consegui obter, olha só, o mesmo padrão que eu tenho lá no meu triângulo maior. Aí a gente consegue, então, analisar e resolver as semelhanças de triângulos que nós temos aqui. Fazendo essas semelhanças, a gente vai conseguir todas as relações métricas do triângulo. Por que eu estou demonstrando isso aqui para vocês? Porque vocês não precisam decorar as fórmulas. Vocês têm que entender como que a gente chega nessas fórmulas. Ok? Olha só a nossa primeira. Eu vou relacionar o meu triângulo maior com o meu triângulo aqui, o médio. É o de tamanho médio. Ok? Com o maior com o de tamanho médio. O A, também a hipotenusa, eu vou relacionar com a hipotenusa desse triângulo aqui. No caso, ó, é o meu B. O A relacionado com o B. Tá vendo? A está para B. Como? Meu B aqui está relacionado para M. Certo? Como resolve isso aqui? A gente viu na aula passada. Multiplica cruzado. E aí a gente vai obter a nossa primeira relação. B ao quadrado é igual a A vezes o nosso M. Então, essa é a nossa primeira relação. Segunda relação. Eu vou fazer o meu triângulo maior com o triângulo menor. O A vai relacionar com o C e o C vai relacionar com o N. Fazendo a continha, eu vou ter que C ao quadrado igual a A vezes o N. Tudo bem? Próxima relação. Olha só. Vou fazer A relacionado com o C e B relacionado com o H. Fazendo isso, eu vou obter a relação A vezes H e B vezes C. Eu posso fazer essa relação aqui com esse também, que eu acho o mesmo resultado. Ó.
Eu faço o meu A relacionado com o C, o meu B relacionado com esse H aqui. E também vai conseguir, fazendo a relação com esses dois. Bom? Então essa relação vai valer para os meus dois triângulos aqui, se for relacionar. Mas essas duas aqui só vai valer para um para outro. Próxima relação aqui. Vou relacionar agora os meus dois triângulos aqui que estavam dentro do maior. O menor com o médio. Então vai ficar aqui H ser relacionado com o M e o N ser relacionado com este H. E aí a gente vai ter H ao quadrado igual a M vezes N. E aí, por fim, a gente vai ter essas duas relações, que são as que a gente já aprendeu, que é o Pitágoras. Essa aqui, A igual a M mais N, é a mais fácil de racionalizar, né? Simplesmente você olha aqui, ó. Essa aqui é a hipotenusa. Eu tenho N e M. Obviamente, a hipotenusa vai ser a soma desses dois. Então, essas aqui, ó, vão ser as nossas relações métricas do triângulo retângulo. Então, é bom você entender todas essas formulinhas aqui. Porque vai ter exercício que vai te dar altura ou alguma projeção aqui, e você vai ter que conseguir achar as outras informações no seu exercício. Que o seu teorema de Pitágoras não vai te ajudar. Então você, além do teorema de Pitágoras, tem que entender essas outras aqui. Essa aqui é fácil, né? Você nem precisa decorar porque já está óbvia. Mas essas aqui é importante você entender como que foi chegada nelas. Ok? Tenta analisar aqui, tenta fazer por você mesmo. Bom? Bem, feita lá então a demonstração, vamos colocar aqui em prática, num exemplo. A gente tem aqui somente essas duas informações aqui, ó, que são as nossas projeções. Como eu vou descobrir então as outras informações? Não dá, né, com o teorema de Pitágoras. Então eu tenho que fazer a utilização das minhas fórmulas. Então aqui, ó, eu escrevi todas as letras desconhecidas como sendo aquelas letras que nós vimos em relação a esse triângulo aqui, certo? Meu A, que é a hipotenusa, é aqui embaixo, é o Y. H continua sendo o H, é a altura. B vai ser o Z aqui agora, ó. O C é o X. Eu já tenho o que é 3 e M é 9. Por que é importante você fazer isso daqui? Porque fazendo isso, você vai analisar nas suas regrinhas que você descobriu agora, nas suas relações, você vai descobrir, então, qual conta você pode usar. De cara aqui, você pode ver que você tem o N e o M. Então, você pode utilizar aqui, ó, a primeira e a segunda. Você vai descobrir essas duas informações. Você vai descobrir quem é um A, você vai descobrir quem é um H. Logo de uma vez assim. Só analisando as informações. Aqui a gente vai ter, então, o A é 9 mais 3. Logo, isso vai ser simplesmente 12. Já achei uma informação. Olha o H agora. Vai ser 9 vezes 3, certo? Só que a gente tem que retirar a raiz. 9 vezes 3 é 27. Mas não tem raiz de 27, então a gente vai deixar assim por enquanto. No final eu vou explicar o que a gente vai fazer com isso aqui. Depois, B. Como a gente já descobriu o A, que é 12, eu uso a informação do M, que é 9, multiplico e extraio a raiz. Vai ficar a raiz de 108. Por enquanto vai ficar assim também, mas eu já vou explicar. E por fim a gente tem o C. O C eu preciso simplesmente do A, que eu já descobri. Eu preciso do N. Eu tenho que é 3. Faz a continha. Você vai obter que 12 vezes 3 é 36. A raiz dele é 6. Então, se você observar aqui, ó, achei todas as informações. Eu nem utilizei essas outras duas contas aqui, ó. Tá vendo? Então, sempre quando tiver questões desse tipo, analisa as informações. Faz a listinha de todos os valores que o Jesus te deu. Escreve aqui. Escreve as relações também que você conhece. E vai analisando. Qual que você pode utilizar? Olha, eu tenho essa informação, então eu posso utilizar essa fórmula. E assim, vai resolvendo o exercício. Tudo bem? Agora, vamos voltar para essas raízes. Ó. A raiz escrita dessa maneira não está 100% correto. Em exercícios, pode colocar a raiz desse jeito? Pode. Mas está errado. O certo é você fazer o quê? Fatoração dessa raiz. Fatorando ela, você vai conseguir
resolver ao máximo o seu exercício. Aqui você vai ter então que a sua raiz de 27 é a mesma coisa que 3 raiz de 3. E isso aqui é a sua resposta fatorada da raiz de 27. Isso é o certo a se colocar lá. 3 raiz de 3. E o 108 fatora também. Você vai ver agora que você vai ter 6 raiz de 3. Então isso vai ser o seu resultado agora. Tudo bem? Professor, como é que você chega nesses resultados aqui das raízes com esses números? Simples, fatoração. Olha só o passo a passo. A fatoração nada mais é do que eu pegar o meu número e separar ele em vários fatores, em várias multiplicações. Se você multiplicar esses valores, você vai voltar para o seu número que você tinha inicialmente. Olha só, escrevi todos os meus fatores. O que eu fiz agora? Multipliquei alguns deles aqui. Por que só alguns? Porque eu notei que eu consigo extrair a raiz desses números. Então, extrai a raiz desses números assim, dessa forma. Por quê? A gente tem multiplicação numa raiz, eu posso separar ela em várias raízes. Feito isso, você vai ter raiz de 4, raiz de 9. Raiz de 4 você sabe que é 2, raiz de 9 você sabe que é 3. E fica 2 vezes 3 vezes a minha raiz de 3. 2 vezes 3 é 6. Raiz de 3 continua lá da mesma forma que estava. Essa aqui é a sua forma fatorada. Claro que com o tempo, você não precisa fazer todo esse passo a passo, né? Você já vai analisar mentalmente. Como? Olha para a sua fatoração. Sempre quando a gente estiver trabalhando numa raiz, nesse caso, quadrada, você tem que eliminar parzinhos. Então, se eu tenho um parzinho aqui de 2, vai sair um 2 fora. Se eu tenho um parzinho de 3, vai sair um 3 fora da raiz. E é só multiplicar esses dois números. O que sobrar é o que vai ficar dentro da raiz. Tá bom? Então é isso, gente. Essa foi a nossa primeira aula, então, com o triângulo retângulo. Na próxima aula a gente vai ver, então, a parte trigonométrica dele. Tá bom? Até mais, gente. Bons estudos!